Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem assiste. Meu nome é Arthur Gonzalez Megerpohl e eu vou apresentar sobre a minha iniciação científica, que é modelagem, termoformação de painéis de fachada com geometria complexa, biorreceptividade e aplicações. Vale ressaltar que esse projeto é apoiado pela empresa Vale. Os pesquisadores envolvidos são eu, o José Augusto Mesquita, o Vitor Sacano, o Fábio Alonso Cardoso, o Fernando Simões, o Arthur Lara e o professor doutor Rafael Pilege. Dentro do tópico de biorreceptividade, esse tópico ele é multidisciplinar, então a gente vai abordar um pouco melhor sobre as questões que tratam de engenharia civil especificamente. O objetivo do projeto é produzir os painéis de fachada potencialmente biorreceptíveis de caráter arquitetônico e geometrias complexas. E também vale dizer que nessa primeira etapa do projeto a gente vai focar na geometria e na termoformação e não tanto na avaliação da biorreceptividade que vai ser produzido ao longo da próxima etapa do projeto. Esse projeto também traz soluções baseadas na natureza, e aqui estão alguns dos benefícios que são a fixação de CO2, a diminuição da temperatura superficial, a baixa necessidade de manutenção, a redução dos ruídos sonoros, a resistência a períodos de seca e o potencial para escalabilidade. Todos esses são benefícios da utilização dessas briófitas nos painéis de fachada. Dentro das etapas, vamos focar um pouco nessas primeiras quatro, que são a concepção e modelagem, a impressão 3D do contramolde, a termoformação a vácuo e a moldagem em concreto. Dentro da concepção e modelagem, esses pontos são muito relevantes para a concepção, sendo eles a amplitude e geometria geral do painel, a textura e a rugosidade, diferenciando textura por ela ser numa escala mais macro e rugosidade mais micro, a retenção de água, a proteção contra o vento, a criação de áreas de sombra a partir da geometria, as dimensões padrão 10 por 10 por 1 centímetro adotadas nesse projeto, o ângulo de saque do contramolde, a escalabilidade e a tesselação, que é como essas peças vão se encaixar ao longo do espaço. Dentro da modelagem, foram utilizados três principais algoritmos no Grasshopper dentro do Rhino. Sendo eles o crescimento diferencial simétrico, que produz esse tipo de geometria, as texturas a partir de fotos, que nesse caso foi adotado uma textura de tronco de árvore, e reproduzida depois no software, os furos nos vales das superfícies que são necessários para a etapa de termoformação, como eu vou explicar mais à frente. Aqui tem um vídeo demonstrando um pouco da concepção da geometria, onde conforme o cursor vai se arrastando, a partir da aceleração, essa geometria é sendo produzida. Na impressão 3D foi importante diferenciar o polímero, ou melhor, escolher o polímero que a gente iria usar, visto que o PLL se deforma muito mais com calor do que o ABS, isso é importante na etapa de termoformação. Os furos no contramolde, que também estão presentes nessa imagem, o preenchimento da peça e a reutilização de cada um dos contramoldes. Dentro da termoformação, que ocorre a partir do aquecimento de uma folha polifina que é prensada no contramolde, então o vácuo é submetido a vácuo, a escolha do polímero também foi necessária, que nesse caso foi escolhido o PSAI com espessura de 1 a 0,5 milímetros, ângulo de saque de 20 graus, temperatura de aquecimento de 20% e tempo de vácuo de 10 segundos. Aqui um vídeo demonstrando a termoformação a vácuo. Na etapa de moldagem foi feita duas misturas, uma com composição padrão controle sem rejeito de mineração e outra com uma porcentagem de rejeito de mineração de cobre. Vale ressaltar também que foi moldado sem a utilização de desmoldante, que também economiza mais uma parte do projeto. Alguns dos planejamentos experimentais estão descritos aqui: amplitude, uso de 3 geometrias modeladas, 2 com texturas de lixo aleatórias e uma de controle, porque nesse projeto a gente quer comparar como que a biorreceptividade se adapta a cada tipo de geometria. Aqui alguns resultados, a peça já modelada no software, o molde, aqui duas peças moldadas em concreto para comparar como a gente partiu de uma geometria mais simples e avançou para uma geometria mais complexa. Aqui um contramolde, um molde e duas peças de 10 por 10 moldadas já em concreto. Os próximos objetivos têm o início da inoculação, a entrega dessa primeira etapa, que seria a parte de modelagem e termoformação, para a posteriori, na continuação desse projeto, fazer a avaliação do crescimento dessas briófitas. Dentro dos principais desafios estão o ângulo de saque dos painéis, a resolução das formas, reutilização dessas mesmas formas, avaliação da biorreceptividade posteriormente, controle do pH, seleção das espécies, visto que elas têm que resistir à radiação, ventos e seca. Aqui estão algumas das referências utilizadas. Agradeço muito a todos pela atenção.